Um porto no meio do continente e no meio da floresta amazônica é possível? Manaus provou que sim, e hoje é a entrada principal para a região norte no Brasil. Hoje vamos viajar pelo coração da Amazônia e conhecer a história impressionante do Porto de Manaus. Vamos voltar no tempo, para o século XIX, quando Manaus era uma cidade pequena e se transformava em um importante centro de comércio e exportação com a descoberta da vulcanização da borracha. Até então, a borracha produzida era de baixa qualidade, usado principalmente para fazer objetos simples, como bolas e sapatos. O inglês Charles Goodyear, você já ouviu esse nome, não é verdade? Não tô lembrado não. Descobriu um processo para vulcanizar a borracha, tornando ela mais resistente e durável. Essa descoberta teve um impacto gigantesco para a região. A cidade começou a crescer rapidamente e virou um símbolo de riqueza. Porém, com todo esse desenvolvimento, surgiu um novo desafio: como transportar a borracha para o resto do mundo, estando a mais de 1000 quilômetros do oceano. Pensaram em construir um porto no Rio Negro. Mas como fazer um porto em um rio com variações de nível? A solução foi construir um porto flutuante, o que também não é nada fácil. Os trabalhadores enfrentaram condições climáticas adversas e perigos naturais. Conhecido popularmente como Roadway, suas obras começaram em 1902 e foram executadas pela empresa inglesa Manaus Harbour Limited, que gerenciou o porto até 1967. Roadway foi todo pensado e construído de acordo com o período dos rios, vazantes e com as cheias. O cais foi construído sobre boias cilíndricas de ferro que podiam flutuar a qualquer período do ano, independente do nível do rio, permitindo o recebimento de navios de todos os tamanhos. Para você ter uma ideia, em 2022, o maior nível de cheia no Porto de Manaus foi de 29,75 metros e o menor foi de 16,19. Em uma rápida comparação, o Porto de Santos opera com um calado de 14,45 metros, ou seja, o nível da água que baixa em Manaus na época de vazante poderia secar completamente o Porto de Santos e acabar com as operações. O cais flutuante possui duas partes, uma em formato de T para atracar os navios e o trapiche, que liga as balsas flutuantes a essa parte. Sua ponte móvel possuía passarela para pedestres contando com 20 metros de largura. A ponte em formato de T é de origem belga e na década de 70 ela sofreu um dano físico por uma embarcação e depois foi fixada por colunas de concreto, deixando assim a sua característica original. A primeira construção em 1903 foi a Casa de Máquinas. Era utilizada para abrigar as máquinas que eram usadas nas embarcações. Mas para construir um porto no meio da Amazônia, são necessários alguns cuidados e preocupações, como ter um monitoramento e controle de ruídos, programa de educação ambiental aos colaboradores e gerenciamento de efluentes e resíduos, para garantir que o impacto ao meio ambiente seja mínimo. O porto foi inaugurado em 1919. É considerado o maior porto flutuante do mundo, com 94 mil metros quadrados e atende os estados do Amazonas, Roraima, Rondônia e Acre, e áreas também do norte do Mato Grosso. Atualmente ele é administrado pelo governo do estado do Amazonas, por meio da Superintendência de Navegação de Portos e Hidrovias do Amazonas. Roadway conta com 5 berços, totalizando uma extensão de 253 metros, e o flutuante das torres com outros 5 berços e 268 metros. Ele tem também 9 armazéns de carga, totalizando mais de 16 mil metros quadrados de área coberta, 2 pátios descobertos, um com mais de 23 mil metros quadrados e o pátio de containers com quase 18 mil metros quadrados. Além disso, ele conta com tecnologias de segurança, como vigilância 24 horas, circuito fechado de TV com 23 câmeras de longo alcance em todos os armazéns, pátios e prédios. Falando em tecnologia, a T2S atua há mais de 20 anos com soluções de software para o setor portuário e implementou em Manaus projetos de desenvolvimento de um portal integrado para auxiliar nas operações portuárias. A Zona Franca de Manaus também foi um dos principais fatores que impulsionaram o desenvolvimento do Porto de Manaus. A Zona Franca de Manaus é uma área de livre comércio e industrialização. Ela foi criada em 1967, com o objetivo de promover o desenvolvimento econômico da região amazônica. Com uma área de 10 mil quilômetros quadrados, inclui a cidade de Manaus, capital do estado do Amazonas, e seus arredores. E por ser um importante polo industrial, gera alta quantidade de carga que é movimentada pelo porto. Além disso, a Zona Franca de Manaus atrai empresas e indústrias brasileiras por oferecer diversas vantagens econômicas, o que favoreceu a construção de terminais de uso privado para corresponder às demandas de exportação. Então agora você continua com a gente no vídeo que a gente vai falar um pouquinho mais sobre os tupis.
conta desse enorme fluxo econômico, se iniciou a criação de uma infraestrutura que correspondesse às demandas de exportação. Com isso, foram construídos terminais como os Superterminais e o Chibatão. A Superterminais é um terminal privado, inaugurado em 1996, é um dos maiores operadores de carga em Manaus. Opera com cargas containerizadas, cargas de projeto e cargas soltas nacionais de importação. Tá achando que estar no meio da Amazônia não tem responsabilidade não? A Superterminais instalou recentemente 3 guindastes 100% elétricos, os primeiros do mundo, que permitem uma redução de 5,2 mil litros de óleo hidráulico por ano, o que reflete em uma economia de até 345 mil reais. Além disso, está ampliando um pier flutuante. As obras estão previstas para terminar em dezembro deste ano, 2023, e com isso, a estrutura terá 600 metros de extensão, 14,4 mil metros quadrados de área, permitindo o dobro da capacidade de atracagem atual. Outro investimento que acelera a modernização do terminal é a atualização de um novo TOS, Terminal Operation System, software de solução em tempo real que automatiza o planejamento e os principais processos operacionais do terminal. Além de aumentar a produtividade e a eficiência operacional do terminal, ele integra com seus públicos principais, armadores, exportadores, importadores, tanto de longo curso quanto de cabotagem. Outro terminal construído após a explosão econômica causada pelo descobrimento da borracha foi o terminal Chibatão. Em 1993, o governo do Amazonas lançou um edital para a construção de um novo terminal de contêineres em Manaus. O vencedor do edital foi o Grupo Chibatão, uma empresa privada com sede em Manaus. A construção do terminal Chibatão começou em 1994, ano que o Brasil foi campeão da Copa do Mundo, e foi concluída em 1996. Ele foi construído em uma área de 1 milhão de metros quadrados e tem um cais de 710 metros de comprimento e 40 metros de calado. O terminal tem uma capacidade de movimentação de 500 mil contêineres por ano e foi equipado com as mais modernas tecnologias de movimentação de contêineres, incluindo guindastes STS, RTG, reach stackers. Em seu primeiro ano de operação, o terminal movimentou mais de 200 mil contêineres. Hoje é um dos maiores e mais modernos terminais de contêineres da América Latina, com capacidade para 40 mil TEUs. O terminal é um importante ativo para a economia de Manaus e para o Brasil como um todo. O Porto de Manaus é muito importante para toda a economia do Amazonas e do Brasil. Ele é responsável por movimentar uma grande quantidade de cargas, incluindo produtos industrializados, matérias-primas e alimentos. Suas principais cargas são produtos industrializados, como eletrodomésticos, eletroeletrônicos, peças automotivas, matérias-primas, como soja, minério de ferro e madeira, e alimentos, como arroz, feijão e carne. Em 2022, o Porto de Manaus movimentou 3,3 milhões de toneladas de carga, um aumento de 16% em relação a 2021. Além disso, o Porto de Manaus é um importante empregador na região, gerando mais de 10 mil empregos diretos e indiretos, contribuindo com mais de 1 bilhão de reais para o PIB do Amazonas. Com todos esses investimentos em tecnologia, seu futuro é muito promissor e o Porto tem potencial de continuar evoluindo como um importante centro de comércio e logística, responsável por movimentar toda a economia regional, gerando empregos e divisas para o Brasil. A gente vai ficando por aqui contando essa história incrível e emocionante sobre o Porto de Manaus. Você já conhecia? Não esquece de deixar seu comentário aqui, se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nenhuma notificação, hein? Valeu, a gente vai ficando por aqui, até a próxima. Fui!